que é do primeiro para o terceiro quadrante. Como eles são contrários, o teacher já sabe que vai do segundo para o quarto quadrante. Então acompanhe a emoção. Olha só como é que é o gráfico dela. Observa? Mas não só esse lado, esse outro lado aqui também. Ó. Veja aí. Converse devidamente com o seu professor assistente, que ele sabe lhe dar devidamente, com certeza, com toda certeza, essa explicação dos coeficientes. Então vamos ver? Mesmo sinal, primeiro e terceiro quadrante. Sinais contrários aqui, positivo, negativo ou negativo, positivo, segundo e quarto quadrante. Tá ok? Observe que na direção, olha aqui a questão do limite, aqui é o número 1. Se você for calcular o limite dessa função f de x, quando o x tende a 1, por onde? Pela esquerda, nós temos que esse limite vai para onde? Para mais infinito. Se você calcular este limite desta função, quando o valor de x tende a 1 pela direita, como é que fica o valor de y? Ele está indo para menos infinito. Ou seja, esta função, do jeito que está definida, ela não possui limite, porque os limites laterais são o quê? Fala para o teacher. Diferentes. Tudo bem? Então aqui nem vale a pena falar de continuidade. E é importante para a prova de amanhã você ter esta noção do limite. Ok? Vamos continuar. Continuando, apresentamos para você aí o gráfico. Vamos continuar? Nós temos que quando o y tende a 1 pela esquerda, como eu falei, o y vai para mais infinito. E se o y tende a 1 pela direita, o y vai para onde? Nós temos... Agora observa ali que não é y, é x, né? Quando o x tende a 1 pela direita e depois quando o x tende a 1 pela esquerda. Tudo bem? Esquerda e direita. Continuando. Temos uma outra aplicação para você. Construir o gráfico da função x vezes módulo de x menos 1. Lá vem o módulo novamente. Cuidado com a condição negativa e condição positiva de um módulo. Tá ok? Vamos à resolução? Acompanha comigo. Vamos lá. Bem, f de x é igual a x que multiplica. Primeira condição negativa, então troca de sinal, menos x menos 1, se o x for menor que zero. Depois a condição positiva, então é ele mesmo, por isso que fica x vezes x, menos 1 se o x for maior ou igual a zero. Daí o que nós podemos dizer, continuando, que f de x é menos x ao quadrado menos 1 se o x for menor que zero. E x ao quadrado menos 1 se o x for maior ou igual a zero. Daí agora vamos partir para o esboço do gráfico. Repetimos para você a função. Dados os eixos coordenados, observe o que vai acontecer. Para valores, observe lá, menos x ao quadrado menos 1, o gráfico é esse marcado em branco para você. Só que para valores menores que zero. Então, como vai ficar o gráfico? Acompanha comigo. Nessa forma, o que nós temos? Isso, somente o lado esquerdo. Dando continuidade, vamos lá. Nós temos que seria x ao quadrado menos 1, ou seja, parábola de concavidade voltada para cima, se fosse para todo o valor de x, mas é somente para x maior ou igual a zero. Por esse motivo, observem como fica o gráfico. Dando continuidade, o que nós podemos dizer aí nesse momento? Observe o que acontece. Eu posso dizer que este é um exemplo, com certeza, de uma função que é contínua para todo o valor de x. Ela é definida para todo o valor de x e ela é contínua em todos os pontos. Um ótimo exemplo, devidamente, para a sua prova de amanhã. Tá ok? Vamos continuar? Continuando, vamos lá. Então, nós temos aí a função, foi apresentada para você, dando continuidade. Isso. Temos aí os limites, né? Caso número 2 que eu coloquei da demonstração. Você tem um polinômio, observem aí, né? Que é exponencial que você tem. Um polinômio de grau n, aí no caso. Continuando, vamos lá. Nós queremos saber o limite. Então, nós temos que o limite de quê? De tudo que foi dado aí para você. Olha, o que é o limite de uma soma? O que nós podemos dizer continuando? Vamos lá? Continuando, ele é o limite, você coloca x elevado a n em evidência. Colocando em evidência, muito cuidado com o que está entre parênteses. Nós temos a n até os outros termos. Agora, o que vai acontecer? Observe que o x tende a mais ou menos infinito. O que nós podemos dizer então? Continuando, vamos lá? Dando continuidade. Nós temos então que fica limite de a n menos 1 dividido por x. Eu posso dizer nesse momento, o que você pode falar nesse momento? Olha só, fica limite de a n menos 1, tá ok? Dividido por x.
todos esses limites são iguais a zero. Por quê? Observe na linha anterior que como o x tende a infinito, você tem o escalar dividido devidamente por uma variável elevada a uma potência. Como o x tende a infinito, então todos esses termos tendem a zero. Daí o que nós podemos dizer continuando? Vamos lá? Continuando. Que esse limite ele é igual a quanto? Observem lá, dando continuidade, ao limite de AN vezes XN. Anteriormente, volta anteriormente, por favor. Voltando. Isso. Então, esse limite ele é igual a N multiplicado por XN, quando o x tende a mais ou menos infinito. Ou seja, resumindo para a prova de amanhã, dado um polinômio, o que você tem que checar devidamente é o termo de maior grau. Se você tem, por exemplo, deixa eu colocar aqui para você, vamos escrever. Se você tem, por exemplo, nós queremos saber qual é o limite, olha só que importante, para a prova de amanhã, se você quiser com x tendendo, vamos colocar mais infinito. Aí você tem aqui 3x à quinta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 1, por exemplo. Você quer esse limite com x tendendo a mais infinito. Para resolver esse limite, o que você faz? Só olha para o termo de quê? De maior grau. Então, é o 3x à quinta que vai definir devidamente esse limite. Então, eu posso dizer que ele é o limite de 3x à quinta com x tendendo a quanto? Mais infinito. Cuidado, que como o x tende a mais infinito, o número devidamente tendendo a infinito é elevado à quinta, logicamente isso vai para mais infinito. Tá ok? Um detalhe muito importante aqui nessa linha que eu gostaria de passar. Se fosse tendendo a menos infinito, cuidado que menos, olha só, base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Então aqui seria menos infinito. Observe. Porém, se esse expoente fosse par, observe, base negativa e expoente par, resultado positivo. Então iria para mais infinito. Muito cuidado com esses detalhes. Mas voltando ao nosso limite, aqui fica sendo 5, tá ok? Aqui eu coloquei para mais infinito, então ele vai para mais infinito. Tá ok? Vamos continuar? Continuando na tela, então nós temos aí que o limite ele fica sendo do termo de maior grau. Continuando, vamos lá. Bem, se a função for dessa forma, devidamente, uma escrita polinomial, dando continuidade, e nós temos uma g de x, também um polinômio, dando continuidade, nós temos que o limite do quociente destas duas funções polinomiais. Super importante falar sobre isso para a prova de amanhã. Amanhã eu quero 10, olha lá, hein? Vê se você presta atenção. Não pisca, meu irmão. Acorda, Brasil. Vamos lá. Bem, se você tiver a divisão entre dois polinômios, como é que fica esse limite? Quando a tendência do x é para mais ou menos infinito. Acompanha lá comigo o que vai acontecer. Continuando, vamos lá? Nós temos que é o limite de AN/XN dividido por BM/XM com o x tendendo a mais ou menos infinito. Ou seja, pega os termos devidamente de maior grau dos dois para poder resolver. Tudo bem? Vamos continuar. Continuando. Então, nós temos, por exemplo, o limite de 2x ao quadrado mais x menos 3, com x tendendo a infinito. O que você vai fazer dando continuidade? Pega o termo de maior grau, que é o 2x ao quadrado. Como o x tende a infinito, então nós temos substituindo-se que vai para infinito. A mesma coisa desse limite. Cuidado! O x tende a menos infinito. Como resolver esse limite? Vamos lá. Nós temos então que isso é o limite de 3x ao cubo com o x tendendo a menos infinito. Espera aí. Base negativa, menos infinito. Expoente ímpar, resultado o quê? Negativo. Por isso que o teacher colocou lá menos infinito. Continuando, vamos lá. Limite de 2x à quarta mais x menos 1, dividido por x ao cubo mais x ao quadrado mais 4, com o x tendendo a menos infinito. O que nós temos? É o limite de 2x à quarta, dividido por x ao cubo, com x tendendo a menos infinito. Eu vou te dar uma dica agora que você não pode esquecer. Observa aqui o que eu vou colocar para você, escrevendo para o teu coração. Observa aqui. Quando você tiver o limite, tá ok? De uma função f de x, dividido por g de x, e nós temos o x tendendo a infinito, vamos colocar mais ou menos aqui, o que você não pode esquecer? Nós já sabemos que isso é o limite de um AN/XN, que é um polinômio, aqui foi o de maior grau, e aqui um BM, vamos colocar assim, vamos colocar
x elevado a m. Isso com o x tendendo a mais ou menos infinito. Tá ok? Qual a dica que eu quero lhe dar? Observe o grau dos dois. Quando o grau de n, olha só, ele for igual ao grau de m, o n for igual a m, então nós temos que esse limite será justamente esses coeficientes aqui. Então eu posso dizer que a resposta do limite, ela será n dividido por bn. Olha essa dica. Porém, se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, nós temos então que a resposta desse limite, ele é igual a zero. E um último caso, se o n ele for maior que m, como é que vai ficar, Titia, devidamente, a questão desse limite? Você vai ter o grau maior, e aí você vai dizer se ele vai para mais infinito ou para menos infinito, dependendo da diferença aqui de quem? Dos graus. Exemplo, se aqui for 4 e aqui for 3, você subtrai e dá 1. Então você vai pegar a tendência e elevar a 1. Se fosse menos infinito elevado a 1, daria o menos infinito. Tudo bem? Então nós temos que se aqui for 7, por exemplo, e aqui for 3, a diferença 7 menos 3 é 4. Então você vai pegar a tendência e elevar esse 4. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa última dica aqui que eu estou colocando para você. Copia aí para mim. Então observem aqui na telinha, esta dica é importante que você não pode esquecer quando for divisão entre polinômios, tá ok? Com o limite, logicamente, com o x tendendo a infinito, tanto para mais como menos infinito. O grau é o mesmo, trabalha com os coeficientes. Se o grau for menor, o grau do numerador for menor que o denominador, tende a zero. E se o grau do numerador for maior que o denominador, aí você toma cuidado e eleva a diferença devidamente, quer dizer, a tendência a essa diferença n menos m. Tudo bem? Eu posso até aqui devidamente, se você quiser, nós podemos copiar assim, ó. Será a tendência, que pode ser o mais ou menos infinito, tá ok? Elevado a n menos m, dessa forma, tá ok? Porque aqui pode dar par ou ímpar, e aqui você pode ter positivo ou negativo, tá bom? Então é isso aí, gente. Esta foi a revisão da aula de hoje. Eu espero ter contribuído, esclarecido, para que amanhã você faça devidamente uma ótima prova. Amanhã, devidamente, tenha toda a concentração, com muita calma, presta atenção na leitura de cada questão e vê lá, devidamente, a letra que você vai marcar. A todos os professores assistentes e alunos, uma ótima noite, um bom repouso para você, que Deus lhe abençoe e não esqueça, se necessitas de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E em nada nos impede de ter tal sabedoria. Porém, cada um de nós peça sem duvidar, pois o homem que duvida é semelhante à onda do mar que o vento leva para onde quer. Não pense tal pessoa que terá sucesso na vida, porque não sabe o que quer. Que você tenha certeza do que você está fazendo, é uma oportunidade única que você tem de terminar esse curso. Continua escalando essa montanha. No dia da festa eu quero ir lá contigo, eu quero estar chorando contigo de alegria, meu irmão, porque você vai fincar essa bandeira. Tudo bem? Uma boa noite a todos, uma ótima prova e até devidamente a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado, turma.